Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Meu nome é Danúbia Fernandes, farmacêutica e assessora técnica do CRF-MG, e iremos dar início ao debate online sobre a nova legislação trabalhista, terceirização e adicional insalubridade. O objetivo desse debate é, com a ajuda dos convidados aqui presentes e a participação dos farmacêuticos que nos assistem via Facebook, promover a exposição de ideias sobre esse tema. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a participação dos convidados aqui presentes. Ana Clara Brasileiro, advogada. Betsen Rocha, psicólogo e coach, assessor de diretoria do CRF-MG. Dilson Araújo, advogado do CRF-MG. Hilke Novato, diretor do Sinfarmig. Roberto Vital, diretor da Vital Medicina do Trabalho. E Humberto Tibúrcio, presidente do Sindilab. Ao longo do ano de 2018 e também 2019, foi realizado pelo CRF-MG vários debates online com temas diversos. E no que se refere à reforma trabalhista, já foram realizados os seguintes debates: mercado farmacêutico após a reforma trabalhista, nova legislação trabalhista versus contratos, impactos e riscos nas relações de emprego e trabalho. Ambos podem ser consultados através do YouTube do Conselho. E hoje nós seguiremos com o tema Nova Legislação Trabalhista, Terceirização e Adicional Insalubridade. Vocês que nos assistem via Facebook, enviem seus comentários e sugestões para que possamos realizar um debate participativo, ampliando a nossa discussão. Antes de iniciarmos com as perguntas, passo a palavra para que os convidados possam se apresentar e se expressar brevemente. Boa noite a todos que nos assistem através do Facebook. Meu nome é Dilson Araújo, eu sou advogado do Conselho Regional de Farmácia há 9 anos. E eu quero, dentro do possível, contribuir com todas as dúvidas que porventura venham a ser questionadas aqui nesse debate. E dizer que nós não queremos fechar esse assunto. Nós queremos deixar ele bem amplo, à disposição de todos aqueles que, porventura, não tiverem suas dúvidas esclarecidas, que possam entrar em contato conosco. Eu estou aqui no Conselho todos os dias, na Advocacia Geral. E espero que esse debate venha a clarear as dúvidas que, porventura, venham a existir. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Betsen Rocha, sou psicólogo, sou coach. É um grande prazer participar desse debate e dizer que estou à disposição também, principalmente nas relações de trabalho, empregado-empregador. Então, se você tem sua dúvida, mande para a gente, que esse é o momento. Boa noite a todos. Eu sou Ana Clara Brasileiro, sou advogada e pesquisadora em Direito no UFMG, especificamente Direito do Trabalho e Direitos Humanos. Agora sim. Repetir? Repete. Eu sou Ana Clara Brasileiro, eu sou pesquisadora nas áreas de Direito do Trabalho e Direitos Humanos na UFMG. E eu fico muito feliz em estar aqui novamente no CRF-MG e contribuir para essa troca, né, de conhecimento sobre essas mudanças impactantes para os trabalhadores farmacêuticos e para toda a classe trabalhadora que aconteceu no ano passado e no ano retrasado. E vem constantemente alterando ainda, né, a legislação. Meu nome é Roberto Vital, sou médico do trabalho e diretor da Vital Medicina do Trabalho aqui em Belo Horizonte, parceiro do Conselho, já de longa data, e vamos tentar tirar algumas dúvidas a respeito de um grande problema que nós temos, que é a insalubridade no ambiente de trabalho referente ao trabalhador. Hilke? Você? Fique à vontade. Bom, meu nome é Humberto Marques Tibúrcio, atualmente eu presido o Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais e estou aqui para esclarecer dos nossos colegas, mas mais para colocar dúvida. Por incrível que pareça, o assunto não é um assunto de soluções que, se não passarmos por
várias discussões de várias dúvidas, principalmente no que se refere àquilo que ou é velho demais de regulamentação ou falta a regulamentação. É isso. Bom, boa noite a todos e a todas, então, que nos assistem aí pelo Facebook, não é isso? Eu queria estar cumprimentando a Danúbia, que sempre leva esses debates com muita tranquilidade e já experiente, né, Danúbia? Você pode sair daqui e ir para qualquer bancada de jornais aí televisivos, você vai sair muito bem. Obrigada. Cumprimentar a Ana Clara, o doutor Roberto, o doutor Tibúrcio, aqui, velho colega de muitas lutas, doutor Dilson, doutor Betsen, e dizer o seguinte, que essa discussão, o filósofo Aristóteles falava que o homem é um animal político, né? No sentido que ele vive em sociedade. Então, ele vive em sociedade. É fundamental que a gente faça essa discussão, porque discutir terceirização não é trivial, não é uma questão banal, como se fosse, olha, não, a gente está discutindo, na verdade, uma mudança impactante da relação de trabalho. Uhum. Se você, aqui, caminhar um pouco nessa discussão para o campo da relação pública, por exemplo, isso é uma mudança por completo, inclusive, do ponto de vista da discussão da constitucionalidade. A gente vai falar isso um pouco mais tarde, né? Mas eu quero reiterar essa questão. Realmente não são discussões simples, mas são da maior relevância. Então, como o programa ele fica no Facebook por um bom tempo, né? Esperamos que os farmacêuticos, além de que estão presentes, questionem e tirem dúvidas, mas também assistam a posteriori. Eu agradeço novamente a todos os convidados, a participação e a contribuição para estar aqui conosco hoje, para esclarecermos as dúvidas que porventura surgirem. Então, para dar início ao nosso debate, eu inicio com a primeira pergunta. Como está definido a questão da terceirização após a reforma trabalhista? Bom, como já dito, a terceirização é a intermediação, né, da mão de obra pelas empresas prestadoras de serviço. O que quer dizer isso? Se eu tenho um estabelecimento e quero contratar, eu posso contratar hoje uma empresa terceirizada, desde que ela esteja legalizada, devidamente registrada, com todos os seus requisitos necessários, para que eu possa e tenha confiança e a tranquilidade necessária para fazer essa contratação. Danúbia, posso dar Com certeza. Pôr a fogueira nessa lenha? É a questão que o Dilson tocou aí, da parte conceitual, mas na hora de aplicar isso, o Conselho de Farmácia, por exemplo, para ficar numa situação mais conhecida, pode terceirizar ele inteiro. Dá fiscalização a qualquer um que trabalha, só não pode terceirizar a diretoria. Mas um laboratório, que é o meu caso, do setor da economia que eu represento, pode terceirizar o que ele quiser. Desde a pessoa que não faz nada, à pessoa que faz trabalhista. Já que o RT é um funcionário. Ou se eu tenho um laboratório e sou RT, sou proprietário e sou RT, e quero deixar de ser, contrato o Wilker para ele ser RT, mas ele pertence à empresa do Betsen. E aí, como é que fica? Mas deixa eu só fazer um apontamento aqui, aí pedindo a data vênia dos nossos doutos aqui presentes, e que me corrijam. Só fazer a sua preocupação é bem procedente e eu concordo com ela, mas eu acho que no momento nós temos duas situações. Uma que o doutor Dilson falou da lei 13.467. É isso mesmo? 13.467. Foram duas, né? A 29 e a 67. E a 29. Eu ia falar da 29. Sempre no microfone. Tá, então a 13.467 ou 13.429, que trata da terceirização no setor privado, e aí ela é geral, pode tudo. Então o que antes não podia, que era atividade fim, porque antes, por exemplo, eu vou pegar lá o seu laboratório.
Você poderia estar terceirizando lá o serviço de limpeza ou a segurança, se tivesse, tal. Mas atividade fim, o farmacêutico lá, o bioquímico, não. Atendimento, a coleta, realização de Isso exame. não. Muito bem, mas com a aprovação da lei, que é de 2017, agora pode tudo. É o que você falou, tem razão. Agora, Conselho é uma autarquia federal. Então, um exemplo aqui do Conselho. O serviço público, essa mudança, ela é mais recente com o decreto 9.507, de 21, porque eu vi esse trem agora há pouco, vindo de Betim para cá, é de 21 de setembro de 2018, que tem o prazo de 120 dias para entrar em vigência. Então, entrou em vigência 21 de janeiro. Esse decreto, ele propõe também a terceirização no serviço público. Isso. Agora, queria só pontuar uma questão. Vamos aproveitar aqui a fala do doutor Dilson. Então, uma empresa, vamos falar de uma empresa privada. Ela pode, então, a partir de 2017, privatizar suas atividades. Pode, a lei agora permite. Mas com qual interesse? Almejando o quê? Essa que é a grande discussão que a gente traz aqui, viu, Beto? Você que é da área da psicologia, né? Quer dizer, o interesse é trazer mais qualificação para o serviço, é trazer mais conhecimento técnico, que as empresas estão terceirizando, Tiburcio. Aí eu te faço essa provocação, eu e o doutor Roberto também. Ou é um outro, que é reduzir custo, que é o que está presidindo as ações de terceirização nesse país de um modo geral. E aí traz as consequências que nós sabemos, né, Tiburcio? As consequências você sabe melhor que eu. O que é que nós temos, doutora? Eu vou falar rapidinho aqui, porque vocês têm mais que contribuir que eu. Mas o que é que nós temos de dados do DIESA, que é o Departamento Intersindical a respeito de terceirização, apontado em 2017, mas eu achei válido até hoje. Aí o doutor Roberto também pode contribuir melhor. Os terceirizados trabalham mais, a média é 3 horas, ganham menos, em torno de 25%, 24%, e são os que mais se acidentam. Esse é o dado comparando o terceirizado com o empregado direto. Aí nós temos que fazer esse debate, nós temos que fazer essa discussão. Assim, nós vamos terceirizar a troco de quê? Qual que é o objetivo? Pronto. Vamos lá. Eu gostaria de contribuir. Em 2000, mais ou menos há 18 anos atrás, 19 anos atrás, eu trabalhava no recursos humanos de uma grande indústria e a terceirização ela seguia várias regras. E ela só acontecia porque nós entrávamos em férias coletivas, então você tinha que, no momento que você fazia novas contratações, a gente ia partir o período de experiência da pessoa, porque nós estaríamos de férias, e aí o terceirizado vinha. Ele vinha para que, nesse momento de avaliação, eu tivesse uma pessoa que fosse terceirizada e que, se ela tivesse um bom desempenho, ela seria absorvida. Até então, tinha lados positivos e lados negativos. O lado positivo é que era uma possibilidade de empregabilidade. O lado negativo é que essa pessoa não se sentia pertencente ao grupo. Ela estava sempre à parte, ela não sabia o que ela podia, ela não tinha os mesmos direitos e os mesmos benefícios. Se isso lá atrás já era um complicador, imagine numa situação permanente como o que se propõe com essa nova mudança. Porque entre você pegar um grupo e fazer desse grupo um time, é um abismo. Entre os que são de casa e os que não são. Essa cisão, ela acontece. Então, eu penso muito pelas relações de trabalho. Essa coisa que eu sou de casa, mas não sou da casa, é bem delicado e é bem complicado para as relações de trabalho. Quando você fala a respeito disso daí, há de se adentrar em uma coisa muito séria, que é o psique. Sim. Aí entra a parte ergonômica, aí entra o problema emocional, aí entra o grau de insalubridade com relação ao trabalho do indivíduo. Se ele não se sente como partícipe daquele grupo, se ele se sente inferiorizado, óbvio que você vai criar aí um problema sério. Esse é um dos detalhes mais prontos que podem acontecer com relação a isso. E na insalubridade, que seria um tema que você tem que... o indivíduo, na empresa dele, ele está exposto a um determinado tipo de PRA, a um determinado tipo de programa de saúde ocupacional. Quando você terceiriza, esse indivíduo passa a ter aqueles riscos
do local onde ele vai trabalhar. Existe, e essa adequação? Você não pode adequar o indivíduo ao local, e sim o local ao indivíduo. Então, essa inversão tem que ser muito bem observada para que não cause danos sérios ao indivíduo dentro do desempenho do seu trabalho. Exatamente, porque a gente percebe que existe na terceirização não só uma transferência de custos, uma redução de custos, como também uma transferência dos riscos, né? Tanto para outra empresa, para a empresa que ela é contratada para empregar realmente os trabalhadores, quanto para os próprios trabalhadores, porque acaba que eles ficam sofrendo, arcando com os riscos daquela atividade econômica. E, além disso, existe também essa questão psicológica e até econômica mesmo, de você trabalhar ao lado de alguém, mudar o uniforme apenas e não ter acesso às mesmas condições de trabalho. Uma coisa que aumenta muito os riscos do trabalho é a questão da subordinação, porque para que seja realmente caracterizada a terceirização, não pode haver a subordinação direta entre a empresa onde o serviço é prestado e o trabalhador. Então, aquela pessoa que vai estar lá naquele ambiente de trabalho, chefiando o trabalhador, ela não pode, por exemplo, determinar avaliar se ele está usando exatamente os EPIs, né, e para que seja reduzido o risco daquele trabalho. Tem que haver, inclusive, só um minutinho, por favor, um treinamento extremamente adequado, né, dessa pessoa que está entrando no ambiente de trabalho completamente desconhecido para ele. Você tem que fazer a identificação de quais são os riscos, depois quantificar aqueles riscos, fazer, inclusive, qualificar, saber quais são, identificar, saber quais são e quantificar, para que o indivíduo possa, ao entrar dentro daquela nova empresa, que está completamente diferente do grupo de trabalho dele, que ele possa realmente ter o mesmo tipo de tratamento que aquele grupo de pessoas que ali estão receba. Senão, isso vai trazer problemas sérios com relação ao desempenho, à funcionabilidade, à rentabilidade e ao emocional do indivíduo. E aí, então, entram os afastamentos, que não são muito poucos. E onera, óbvio, a empresa e o sistema previdenciário. Essa pesquisa que o Rio comentou, do DIEESE, ela demonstra que os trabalhadores terceirizados eles se afastam mais de 50% a mais do que os trabalhadores contratados diretamente. A taxa acredito que é 6,1% de afastamento para os trabalhadores contratados diretamente e 9,6% para os terceirizados. É muito superior a taxa, é preocupante mesmo. E é um risco social também. A questão é que está se vendo só o lado da desvantagem. Eu trago pesquisas aqui também que mostram o lado oposto. E nós precisamos trazer o lado oposto. Porque nada é melhor para a gente concluir o que fazer do que conhecer os opostos, do que debater os opostos. O setor saúde, em particular o setor laboratório, é o menor gerador de CAT no Brasil. Só perde para o serviço bancário. E isso não querem falar. A dificuldade dos laboratórios com custeio, reduzir custo é uma obrigação, não é demérito, não. Isso não é feio, não é uma coisa pecaminosa, é obrigação de uma empresa. Como é que você vai pegar um setor controlado pelo governo, que tem 19 anos que não mexe no valor de um exame, você não vai reduzir custo? Vai fechar. Ele simplesmente vai embora. Então, o empregador, para dar o emprego, se ele não mexer na redução de custo, e drástico, e rápido, ele fecha. Simplesmente, só um minutinho, simplesmente porque nós vivemos num país de preços controlados pelo governo. Quando o preço não é controlado diretamente, como é o SUS, é controlado indiretamente, no caso da saúde suplementar. Sobrou o quê? Pega uma cidade como Contagem, que é uma cidade eminentemente de força de trabalho na indústria, sobrou o quê? Qual é a possibilidade? Como é que os laboratórios, por exemplo, no estado de Minas Gerais, podem buscar melhorias de crescimento de uma coisa que chama prestação de serviço, que não tem como automatizar ainda? É na mão, não tem uma maquininha que nós vamos cada um chucha um braço aqui, chucha um braço, e passa um negocinho colhendo o sangue da gente. Como?
Mas será que melhora o Não, eu serviço não tô prestado por dizendo- terceirizado? Tudo E a vai- qualidade? Isso, tudo vai depois, por isso que eu estou falando no início, Bedsen. O problema nosso não está na terceirização, está no como está querendo se aplicar. Se nós não temos um horizonte para ela, se nós não temos um roteiro, se nós não temos como fazer um bom contrato de terceirização, como escolher bem os funcionários, não só vai piorar, como vai poder causar danos mesmo. Claro. É o que eu coloquei do RT. Eu tenho uma empresa, o sujeito assina um determinado laudo, da cabeça dele sai o que lá para poder assinar. Depois a ação de dano moral contra a minha empresa. E o que a empresa faz contra o RT? Se não tem regulamentação, se não tem previsão, vai à justiça arguir no juízo comum. Então eu acho que precisa de pôr os dois lados. Há lados de risco, qualquer coisa na vida. Tudo na história humana é pelo menos 3 lados. O lado que eu vejo, o lado que você vê e o lado que nós vemos. Mas e eu vou nós te precisamos dizer, sentar viu? em cima do lado que nós vemos. Eu vou dizer, Tiburcio, esse lá, o que a gente está acompanhando e vendo é só o ônus. Não tem tido bônus para o trabalhor de Sim, modo eu geral. não vi vou te ninguém dar- aqui falar de uma coisa boa da terceirização. eu vou te dar um Só ouvi o exemplo. ruim. Assim, olha, a lei, aí a nossa jovem advogada, doutor Dilson, pode me corrigir, ela prevê a substituição da responsabilidade solidária da empresa principal. Pela contratada. Exato. Por uma- Ela passa a ter responsabilidade subsidiária, esse é o Subsidiária. termo, né? Quer dizer, ou seja, qualquer dano ao trabalhador terceirizado, só depois de esgotado a relação com a terceirizadora, né? A empresa lá, que ele vai... Isso quer dizer, aí eu te pergunto o seguinte, você conhece alguma empresa que terceiriza RH, que tem como referência a capacitação dos trabalhadores? Eu vou te dar um exemplo. Tem uma grande empresa aqui que atende ao Estado de Minas Gerais, em vários setores, e várias prefeituras, inclusive da região metropolitana, mas é enorme, conhecida aí, né, que tem um know-how no sentido de direcionar o trabalhador para lá e para cá. Agora, em relação à capacitação, qualificação, isso é norte dessa grande empresa que terceiriza. Então, assim, eu estou dizendo a mesma coisa que você de uma outra forma. Então, se é vamos terceirizar para pagar melhor, dar melhores condições de trabalho, reconhecer e qualificar, ótimo. Mas não é essa a realidade, é essa a questão. O viés, como disse, repetindo, é redução de investimento. Rilke, mas não é pecado reduzir custos. Ninguém comete um crime reduzir custos. Em prejuízo para o trabalhador? Ninguém comete um ato ilícito ao reduzir custos. Mas vai pagar menos, ué. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? A discussão vai entrando no outro Não, E sobre os riscos que já foram expostos, sobre os possíveis pagar menos ao conselho aqui, ninguém achou ruim. sobre os possíveis benefícios e alguns riscos e alguns pontos negativos. Então eu coloco então quais seriam os pontos negativos da terceirização e, se houver pontos positivos, quais seriam? De forma breve, positivo e negativo. Eu posso começar falando sobre algo que eu percebo que é positivo. Se eu tenho um emprego ameaçado, um posto de trabalho, logo eu preciso me qualificar. Hoje a competitividade não se resume ao colega do lado, ao colega de profissão. A competitividade hoje se resume também à perda de postos de trabalho por algumas leis, e a informatização de muitas coisas. Hoje, nós temos a informatização que também tem retirado vários postos de trabalho. Então, é muito importante que a pessoa se qualifique. E quando é que ela vai se qualificar? Nós temos uma sociedade, é muito interessante, eu sempre falo disso em algumas palestras ou treinamento. O momento que você está trabalhando é o momento que você tinha que pegar uma parte daquele dinheiro e investir em você, e não investir em coisas. Porque quando você fica disponível no mercado de trabalho é que você vê sua lacuna de competência. O ponto que eu vejo que é positivo, que talvez agora as pessoas se despertem para que elas possam investir nelas mesmas, no trabalho dela, com um trabalho de qualidade, com excelência, porque o inimigo não é o coleguinha do lado. Ela pode perder para um CNPJ e ela pode perder para uma máquina. Olha os shoppings.
Os shoppings tinham, nos caixas que liberavam os tickets de estacionamento, você tinha atendimento por pessoas e um ticket, e um caixa que era eletrônico. E hoje? Cadê as pessoas de lá? E todo mundo se adaptou. Cadê o cobrador de ônibus? Desses pequenos coletivos? Ou do MOVE? Assessorista. Todo mundo está se adaptando. Está difícil, mas está se adaptando. Então, é importante. O ponto positivo que eu vejo como recursos humanos é qualificação. Eu tenho uma ameaça que me leva a qualificar e que eu seja excelente naquilo que eu faço. A terceirização poderá, se me permite, já um ponto positivo, que seria o seguinte: a comodidade de um determinado grupo geralmente é maléfica porque a pessoa não faz isso que você acabou de dizer, não procura crescer. Quando você procura alguém de fora e coloca ali dentro, ele pode realmente se sentir um pouco deslocado com o grupo, mas alguém ali vai se sentir ameaçado. Sim. Aí isso então pode fazer com que haja também uma melhoria na produtividade. Ou seja, você busca lá fora pessoas, porque ninguém vai buscar lá fora uma pessoa que tenha menos competência do que o grupo que está aqui dentro. Ele vai trazer alguma coisa para poder agregar valores. Nesses valores é que você tem que se agarrar e fazer com que aquele pessoal que ali está se mexa para poder crescer também, ou se sentir de uma certa forma colocado para frente. Sim. Quando você fala com relação ao problema de se receber menos, nem sempre é assim também. Às vezes você coloca o indivíduo lá dentro onde realmente, pela qualificação, ele vai receber mais. Agora, é exatamente a qualificação que vai fazer esse mote de promover ou não essa integração. E quando eu coloquei com relação à insalubridade, essa insalubridade, ela, por assim se dizer, é preciso que haja realmente a adequação do local. Sempre. Porque há muitos anos atrás, o indivíduo tinha que se adaptar. E hoje as pressões são cada vez maiores, né? É isso que leva ao grande percentual de adoecimento. Mas se o indivíduo está preparado, ele tem como enfrentar realmente terceirização, ou competição, ou seja lá o que for. Essa é a maneira que eu entendo. Então, eu vejo assim, Darubia, e todos os colegas que estão aqui, a gente tem, claro que temos cada um modo de pensar, mas a gente precisa de ser um pouco imparcial. A gente precisa de olhar essas coisas, porque nós temos uma responsabilidade também de orientar. E nós não podemos ficar de um lado só. Sobre a questão da qualificação, é uma situação que no setor da saúde, em particular, a gente vê a diferença que é. Quando você quer fazer uma consulta, eu vou contar o meu caso, que tive um acidente cardíaco, um infarto num hotel. Entrei dentro do meu carro e vim dirigindo para Belo Horizonte, porque eu não acreditava que eu pudesse ficar vivo na cidade onde eu estava. Simplesmente porque lá não tinha, com terceirização, não tinha qualificação para eu poder ficar lá. Dessa mesma maneira, ou com este mesmo exemplo, nós vamos encontrando dificuldades em laboratório, que ele quer pessoas mais qualificadas para poder trabalhar, e as pessoas não querem. O descompromisso é enorme, não precisa ir longe. Nós vamos ter um congresso brasileiro de análises clínicas aqui. Nós temos 12 mil laboratórios no Brasil. Se vier muita gente para cá, vem menos da metade. E o restante? Cadê o restante? Quando você vai para esses eventos, ou quando vai a eventos, quando eu vou ao laboratório conversar com eles, que eu faço a pergunta, quantas horas por ano você consome em treinamento? Não dá para fazer o cálculo em horas. O cálculo tem que ser feito em segundos. Então, essa é a situação. Por que uns estão bem demais e outros não estão tão bem quanto poderiam estar, ou quanto vê os seus e não vão? Por competência. Então, a qualificação, a competência, qualidade, na terceirização é mais fácil de eu trocar um funcionário, relapso,
negligente, omisso, imprudente, imperito. Se eu estou no laboratório, nós todos trabalhando aqui, por exemplo, e tem que ter controle de senha para acessar a internet, é melhor demitir as pessoas. Porque isso é um desgaste fora do comum. É a explicitação de que eu não confio no funcionário. Então, e fazer essa adequação de pessoal, a terceirização vai ajudar muito. Muito mesmo. Mas eu discordo. E talvez seja o lado negativo. Eu discordo. A lei da terceirização, ela traz prejuízos claros. Então não é uma questão de interpretação, não. Tiburcio, não é posição sectária, não. É dizer o seguinte, ela promove a quarteirização, ela promove a subcontratação. Você perde, inclusive, referências de fiscalização de trabalho ou fiscalização de conselho, ou você traz prejuízos claros para o trabalhador. Isso é. E o segundo, e a questão é a seguinte, não você deu um exemplo aí, olha, se você tem um servidor lá, um trabalhador, um bioquímico no laboratório que não está condizendo, nós temos que qualificar esse profissional, nós temos que investir. A empresa terceiriza muito raramente vai fazer isso. Então, nós temos uma grande dificuldade em relação ao trabalho do farmacêutico, por exemplo, porque, em que pese a gente ter um piso salarial instituído no Estado de Minas Gerais, por exemplo, a gente tem dificuldade de fazer com que ele seja cumprido. E essa dificuldade de cumprimento, nós temos todo um arcabouço legal para isso, lei 5.9, convenção coletiva, Prodiet, etc. É preciso que a gente tenha uma relação, né, com o empregador, porque existe uma falta de trato, de respeito desses empregadores que não pagam o devido, pelo menos, piso aos trabalhadores farmacêuticos. Agora, a parcela, se tiver culpa, tem menos culpa esse trabalhador que está lá no dia a dia tentando fazer valer o seu salário. Aí, quando você tem uma proposição de uma legislação que fragiliza ainda mais essa relação, as coisas não vieram para melhorar. Na verdade, é o seguinte, o doutor Vital estava falando aí deu um toque sobre insalubridade. Quando você vê uma reforma trabalhista que propõe uma grávida trabalhar em ambientes insalubres, é porque o propósito é o mercado mesmo que está presidindo essas discussões. Ou seja, mas é uma tendência internacional, e só trazem as tendências ruins, as tendências boas não contam também, não, né? Então, assim, não é sectarismo, não, é fazer uma discussão do que é, infelizmente, colocado, real. Ô, Hilker, um estabelecimento de serviço de saúde, como é que ele pode ser insalubre? Ele é fiscalizado por vários ao mesmo tempo, inclusive o Conselho de Farmácia e outros conselhos, inclusive a Vigilância Sanitária. Então, o serviço de saúde, no caso como é laboratório, se ele funciona com condições de insalubridade, nós estamos falando de uma situação aos avessos. Mas existem alguns, mundo real, existem riscos físicos, químicos e biológicos. E eles têm que ser, de uma certa forma, nós sabemos, né? Isso é óbvio. Subentende-se que se você está numa unidade de saúde, ela tem que estar completamente saneada por tudo. Com certeza. Mas esses graus de insalubridade, eles têm que ser medidos, eles têm que ser dosados, e eles têm que ser acompanhados e têm que ser monitorados. Então, isso é importante. Agora, é óbvio, salubridade subentende-se que não tenha nenhum agente agressivo ou nocivo à saúde. Eu gostaria de chamar a atenção da mesa, porque muitas vezes, quando nós entramos nessa discussão do trabalho, mesmo em ambientes de saúde, a gente pensa muito sobre trabalhos mais elitizados. Mas nós temos trabalhos pesados, nós temos exposições a outros riscos. Vamos pegar, por exemplo, serviços gerais. Uma grávida nos serviços gerais, dependendo do tipo de limpeza que ela faça, do tipo de produto que ela tem acesso, uma operadora de máquina numa indústria, ou mesmo uma farmacêutica numa indústria, dependendo do que é produzido ali. Então, assim como a aposentadoria, o homem pode trabalhar até os 80, pode, mas em qual tipo de trabalho? Qual tipo de trabalho? Eu venho da área rural.
Eu sei que um homem de 80 anos, raramente ele vai conseguir colocar enxada nas costas. Mas o que eu estou tocando no assunto, Betsy, é que esse ambiente de insalubridade em serviços de saúde, em laboratório em particular, tem muito mais fantasia em torno de do que realidade em torno de. E nós temos uma necessidade muito grande disso, e de mexer e de resolver essa situação, porque tem umas pessoas que estão criando ilusões em funcionários, que ele está imaginando que ele vai ter uma aposentadoria precoce, porque a empresa que ele trabalha recolhe adicional de insalubridade. E essa pessoa não vai ter, porque essa empresa sequer manipula agentes biológicos. Agora, dizer que agente biológico está no ar, isso é um atestado que a pessoa não sabe o que é agentes biológicos. Como uma pessoa pode adquirir Cândida, que é um protozoário que está na classificação do Ministério do Trabalho? Como ela pode adquirir Cândida em laboratório? Me conta. Como ela pode adquirir Ascaris em laboratório? Se vocês conseguirem contar, nós vamos ver que a pessoa ela não é salubre, a própria pessoa. Agora, o lugar que ela trabalha não pode ser insalubre. Não tem condição de um laboratório ser insalubre. Não tem, a essência do nosso negócio é saúde, não é doença. Ó, os valores de referência cobrem 95% das pessoas. Portanto, 95% das pessoas estão sadias. De cada 100 hemoculturas que você faz, quantos hemogramas você fez? Você tem uma noção? Aos milhões. Então as pessoas falam muito de insalubridade, falam muito de agentes biológicos, mas ela não tem noção. Ela não sabe nem do que ela está falando. Como, por exemplo, que um funcionário do laboratório pode adquirir certos agentes biológicos, fungo, protozoário. Imagina. Só se o cara for louco de comer. Agora, mas não é. A questão é que o adicional de insalubridade, a ideia dele não é enriquecer o trabalhador ou compensá-lo. Na verdade, desestimular a empresa para que a ter um ambiente insalubre, é estimular que ela promova um ambiente mais salubre para o trabalhador. Mas não é promover, é uma exigência. Existe uma diferença. A ANR, existe uma diferença. O adicional de insalubridade só pode ser recolhido quando você não tiver conserto. E não existe a ideia isso. É consertar. Mas isso não é o comum. Não, está certo. Sobre a questão, pegando o ensejo... É comprar a saúde do empregado. A pergunta que eu faço quando eu chego para poder falar nesses assuntos, que vai ser aqui, é assim, nós temos ali, tem 200 exames parasitológicos para você sedimentar. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, cadê as luvas? Pô, mas você quer as duas coisas? Você quer a luva e o adicional de insalubridade? Não, peraí. Vamos entrar no acordo. Aproveitando esse ensejo sobre insalubridade e aproveitando também a presença aqui do Roberto Vital, o que são atividades insalubres e o que a nova legislação trabalhista prevê contra a insalubridade? Olha, existem as NRs. Uma delas é dedicada à insalubridade, que é a NR15. Então, você tem os riscos físicos, químicos e biológicos. É óbvio que você tem que, no local onde a pessoa vai trabalhar, você fazer um levantamento. Existem riscos? Existem riscos? Quais são? A partir do momento que eles sejam identificados, aí você tem que quantificar. Uma vez quantificado, você tem que, de alguma forma, eliminá-los. Eles têm que ser eliminados. Isso está mantido. A reforma não tirou isso, não. Está mantido. Não, exatamente. Essa eliminação, ela poderá ser com medidas coletivas, onde você vai mudar uma máquina, ou você vai mudar um modus operandi, ou então você vai dar o EPI para o indivíduo para que ele possa se proteger. E você tem que também dosar quais são os graus de insalubridade. Se ele é intenso, se ele é médio, se ele é mínimo, qual que é o grau. E a partir daí, então, quando você colocou que o indivíduo, ou você recebe a insalubridade e você recebe a luva, não é assim realmente, a coisa é diferente. Você tem que trabalhar com o EPI para que aquele EPI seja o mais eficaz possível para
se possível, eliminar essa insalubridade. É óbvio que nem sempre você vai conseguir, porque existem agentes que são extremamente tóxicos, existem gases, existem ruídos, né? Existem agentes biológicos, existem agentes... Não, eu sei, mas nós não podemos especificar exclusivamente, fazer uma legislação só para laboratórios. Lógico que não. Nós temos que fazer uma legislação que seja genérica. Por isso é que os casos são estudados em separado. É preciso que você vá individualizar. Então, você tem os meios coletivos e você tem os meios individuais, para que você possa tentar minimizar ou eliminar essa salubridade. Só uma observação, doutor Roberto. É o seguinte, olha, você estava falando para todos vocês e para quem está nos assistindo. Então, eu sou diretor do sindicato, dos farmacêuticos, farmacêuticos, e o colega Humberto é o diretor, presidente do Sindilab, Sindicato dos Laboratórios. Todo ano a gente leva uma pauta de reivindicações para discutir com... Agora, 2 em 2 anos, né, Humberto? Para discutir com o Humberto e tal. E sempre numa relação muito respeitosa, né, amigável, de tantos anos. Mas vocês imaginam o nosso sofrimento para discutir essa cláusula com ele. Ele nem quer saber, a gente põe o adicional de salubridade, ele fala, aí ele vem com a tese de que não existe insalubridade. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter uma convenção coletiva. Uma coisa é o ideal, outra coisa não é uma coisa ideal, não. Para isso tem conselho, para isso tem vigilância sanitária. Se está deixando funcionar em condições insalubres, vai lá e toma uma solução. Agora, os EPIs estão aí sobrando para poder ser usado. Sobrando. Métodos para mudar, sobrando. Condições ambientais para reforma de laboratório, sobrando. Agora, eu não posso, você há de convir comigo, Hilker? Por que não se reivindica outra coisa que não seja dinheiro? Uai. Por que adicional de insalubridade? Eu vou falar para o dono do laboratório, você precisa... Pera aí, Hilker. Trata disso aqui, que a gente não, senhor, não. Não vou conseguir isso nunca. Qual o país da economia igual ao Brasil que tem recolhimento de adicional de insalubridade? Me conta. Qual? Conta. Eu não tenho estatisticamente, mas certamente tem. Com a economia igual ao Brasil, tem. O doutor Roberto acabou de dizer aqui que tem riscos inerentes às atividades. No fundo aqui da Argentina, no Paraguai e no Uruguai, ou você não funciona, ou se tem adicional, ou se tem insalubridade, a pessoa trabalha menos hora. Mas não tem dinheiro. Não. A lei inteira. A lei não é só para laboratório. A Inglaterra tirou o adicional de insalubridade em 1793. Os Estados Unidos tirou em 1830. Sim. E como são... em 2000. Você está sendo radical agora. E voltando à pauta, continuando a pauta sobre insalubridade, como são definidos esses níveis de insalubridade? Mínimo, médio e máximo. Né? Então, você tem 10, 20 e 40. Percentual, né? Sobre o salário nominal. Sobre o salário, exato. Mas veja bem, o importante dessa... Só tem dinheiro. Infelizmente, na verdade, existem uma coisa chamada bolso, que é uma parte muito dolorida. E a gente sabe muito bem disso, ela é muito dolorida. Agora, se você elimina o grau de insalubridade, você retira isso. Ele desaparece. Isso não quer dizer assim... E para o trabalhador... Esse local aqui é insalubre. Ponto. Ou então, você chegou à conclusão que aquela insalubridade praticamente inexiste. Então, o indivíduo para de perceber... Isso não é papel do trabalhador, ele não tem autoridade para isso. Não, mas acontece que existem níveis... O trabalhador pode chegar ao empregador e se declinar que ele não quer receber o adicional de insalubridade. Não existem níveis para se mensurar isso. Isso é norma de saúde e segurança do trabalho. Na verdade, até a reforma trabalhista não podia, não. Agora, se ele perceber 2 vezes o teto da Previdência e tiver diploma superior, ele pode, sim, negociar o nível da insalubridade como se um sindicato fosse. Mas... não pode declinar de receber o adicional de insalubridade, não. Não pode. Vai ficar sem ambos. Olha só, o que acontece hoje, na verdade, muitos estão nos assistindo, é que o sujeito não recebe e continua trabalhando no ambiente insalubre. Não recebe o quê?
Adicional? Não recebe adicional e trabalha em ambiente insalubre? Claro, mas é claro. Pô, então você tem que chamar outra pessoa. Essa é uma Bom, relação. Então não é aqui. Isso não é assunto para nós. Voltando aqui, para o tema agora Eu tô falando aqui de do terceirização, tribunal, voltando para o tema de Tem terceirização, que falar do quais outro são as responsabilidades das empresas terceirizadoras com seus funcionários? Bom, a responsabilidade é pela contratação, remuneração e direção do trabalho executado por seus trabalhadores. E para subcontratar outras empresas para auxiliar na terceirização. Ela pode fazer isso. Previsão legal. Previsão legal. Entendeu? Eu posso subcontratar outra empresa para... Ou seja, eu posso terceirizar a terceirização. E pode subcontratar também PJ. PJ. Sim. Eu digo o indivíduo. Né? Fala no microfone. pessoal. Perdão. Pois é, desculpa, o senhor concluiu ainda não, né? Sim. Sim, não, porque o Todinho falou muito bem. Então, essa empresa, ela subcontrata e o entendimento é o seguinte, como pode ter alguma atividade muito especializada e ela não tem ali entre os seus contratantes, ela pode subcontratar. Pode, atividade especializada, etc. Agora, mas ela também pode contratar pessoa física PJizada, né? Termo entre aspas aí, que vira PJ. E esse é um problema também. Você colocou no início lá que um dos problemas é a disputa com o PJ, etc. Né? Nós estamos falando aqui do tema da pessoa que cria, geralmente, uma microempresa individual, enfim, né? Torna-se pessoa jurídica para poder... Mas quando você cria essa figura do PJ, eu vejo até como um certo Eu não vejo nada demais nesse Vamos negócio. só guardar. benefício, porque o indivíduo ele vai realmente desonerar e ele não vai ter tanto prejuízo, o indivíduo, porque... Perde os direitos, doutor? Hein? Mas Os ele direitos ganha que outros tinham- rios. Ele na- perde na- o E jornada de trabalho. Pessoal, eu peço por Ele gentileza pode- que cada um se posicione ele de uma pode vez. perfeitamente, nesse caso, prestar serviço para N empresas e, inclusive, aumentar a sua renda. O que nós estamos hoje acostumados, não tem muito a ver com insalubridade aqui no meu caso, o que nós estamos acostumados é que o indivíduo, se ele trabalhar, ou mesmo se ele, de uma certa forma, se acomodar em um determinado local, ele vai ganhar 13º, férias, blá, 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 blá. E o custo disso realmente não é pequeno. Não é pequeno. Então, quando você tem um PJ, é óbvio que aquele indivíduo ele tem que ter uma qualificação para se colocar no mercado, para que ele possa, de uma certa forma, prestar serviço para várias outras entidades, senão, ou então ser muito bom no que faz mesmo, para ficar naquela empresa, percebendo um valor acima do que realmente estaria colocado. O senhor respondeu tudo. Então, só vale a pena ser PJ se o cara for, de fato, um notável para ter uma remuneração condizente, ou então ele poder trabalhar em várias atividades. Lógico. Mas aí, inclusive, o serviço pode até ter qualidade. Mas eu quero deixar uma pergunta. Em momento de crise, que você não tem emprego, vai se fazer o quê? Vai ficar desempregado? Não, mas essa pergunta aí não vale, ué. Betsen Vamos pegar. Vai pode se você resolver o problema do Brasil, que não tem emprego para as pessoas. Eu Betsen? acompanhei um caso concreto sobre essa ótica. Eu acho que a imparcialidade ela é importante. Eu acho que tem os direitos e deveres, tanto do empregado quanto do empregador. Mas, na prática, não é bem assim que acontece, não. Eu acompanhei um caso real de uma pessoa que trabalhava um cargo elevado numa determinada organização como coordenadora de marketing, e ela foi terceirizada, ela se transformou em PJ, único e exclusivamente para não ter direitos sobre os direitos que ela tinha anteriormente. E isso foi dito para ela. E com relação à possibilidade de trabalhar em outros lugares, é inviável, porque ela continuava exercendo o mesmo papel, o mesmo trabalho. Ela manteve a mesma remuneração, mas ela não tinha os mesmos direitos. Então, eu acho que é interessante a gente pensar a questão ética. Eu acho que nunca foi tão importante uma transparência entre o empregado e o empregador. Agora, não foi por crise.
o segmento que ela estava não foi por crise. Por quê? Ela encabeçava as campanhas de marketing e ela tinha acesso aos resultados financeiros dessa empresa. Então ela falava, eu me sinto indignada porque não caiu produtividade, essa crise não chegou até nós, ela não nos envolveu. Agora, essa empresa utilizou dessa lei para tirar os direitos. Aí entra uma relação de transparência, empregado-empregador. É uma Então, questão de Bex, essa redução do empresa- patamar civilizatório, né, em que nós Essa nos empresa não encontramos. devia gostar dela. A outra questão é a seguinte, Adorava, se ela continuou. gostava. Imagina, hein? Ela estava prestando serviço Imagina se igual. gosta da pessoa. Bom, Claro. mas essa Não é coração pessoa, da empresa, né? que fez essa pessoa jurídica, ela pode prestar serviço para outros Em qual horário? em outros horários que ela trabalha. Em cargo de confiança, e principalmente como PJ, aí ela teve que, mais do que nunca, trabalhar muito mais, porque ela estava num cargo de gestão. É o que acontece nos cargos que estão como cargos de confiança e gestão. Você tem hora para chegar, não tem hora Beth, para ir não precisa embora. ser ela direto, não. Ela tem uma PJ, ela vem aqui e contrata o Hilker. Contrata a mim. Contrata a Ana Clara? Ana Clara. E qual que é o momento que ela vai prospectar? Se ela está Beth. engajada. Beth, peraí. Não é assim também, não. Não, Peraí. não. Claro que é. Não. Não tô falando, não tô falando É da sim. pessoa levantar É 6 horas assim da sim. manhã. Agora com e a dormir palavra o meia-noite. Hilke. Humberto, Sobrando. um dos grandes problemas do nosso país é o seguinte, é a gente naturalizar as questões que vêm nos atropelando. Por exemplo, aproveitando, viu, Danúbia, essa proposta da reforma da Previdência, isso traz prejuízos para a população, para o trabalhador, nefastos. A gente vai achar que isso vai acontecer e tal. Não, nós vamos lutar contra isso aí, uai. Nós temos que... Não é inadmissível que, por exemplo, algumas questões absurdas, por exemplo, o relator, o secretário relator da proposta, o Marinho, esqueci o nome dele, vem dizer que hoje as pessoas estão vivendo mais, portanto, elas podem aposentar mais tarde. Isso é uma falácia. As pessoas estão vivendo mais, é verdade, mas elas estão adoecendo mais também. Tem uma pesquisa, saiu no jornal de ontem, está na Folha de São Paulo aí, mostrando um estudo da USP, que as mulheres estão perdendo 13 anos de trabalhos produtivos, né? Os homens um pouco menos, em torno de 7, você deve ter visto isso. Então, isso não é levado em conta. Assim, quando o presidente da Câmara vem dizer que as pessoas podem trabalhar até os 80 anos, é uma afronta ao brasileiro. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, a gente não pode aceitar essas coisas como naturalizando a sociedade, não. Não, o serviço dele, sim, havia um serviço mole. Então, estamos naturalizando essas perdas. Esse é o problema. Tudo bem, que o mundo do trabalho mudou. Eu não estou. Eu sei que mudou e que a gente precisa se adaptar, se adequar. Mas, olha, aceitar essas atrocidades como algo que é natural. A Itália recentemente, o que é que houve na Itália, vocês lembram? Reduziu a idade para aposentadoria, recentemente, coisa de um mês. E aprovou um aumento naquele salário de reajuste por desempregado de 835 euros para quem está desempregado sem receber nada. Tem aquela proposta de um projeto, tem até aqui no Brasil, que não vingou, né? Então, sabe, a gente está indo muitas das vezes na contramão aí de alguns benefícios do bem-estar social do brasileiro e aceitando isso como é o novo mundo que é para estraçalhar o trabalhador. Pelo amor de Deus. Tem esse aspecto que você colocou com relação à longevidade, à qualidade de vida, etc. Por outro lado, é preciso que se dê um patamar igualitário com relação à aposentadoria. Você vê que hoje gasta-se 150 bilhões, sei lá, com 35 milhões de brasileiros e 70 milhões com 1 milhão de brasileiros. Tá certo. Então está na hora da gente dar um jeitinho de começar a pensar de tal forma que essa melancia tem que ser dividida. Isso. Não é? Privilégio. Você tem que dar pegar certo. pura e simplesmente uma azeitona e querer distribuir para todo mundo é um pouco complicado. Mas a melancia é muito grande, então está na hora de dividir as fatias de uma maneira mais igualitária. Perfeito, perfeito. Aí sim você
tem melhor qualidade de vida, o pessoal tá envelhecendo mais, está tendo mais saúde, a medicina está melhorando, né? Tem menos esgoto em alguns lugares do país, né? Muito embora o pessoal ainda continue jogando geladeira, sofá, Belo Horizonte está cheio disso. Mas, sobre esse aspecto, né, de dizer que o indivíduo pode trabalhar até os 80 anos, realmente é complicado. Eu, por exemplo, estou chegando nos meus 70. Então, estou trabalhando, estou na ativa, levanto cedo, barará. Mas não é muita gente que tem condição de saúde que possa realmente colocar dessa forma, né? Bom, nós estamos caminhando para 1 hora do nosso debate. Eu faço uma pergunta final e peço que todos os convidados da mesa se expressem de forma breve e que cada um possa aguardar a fala do outro, porque senão a gente vai ter problemas de entendimento do pessoal que está nos assistindo. Então, de forma breve, para a gente finalizar esse debate, que é sobre o tema de legislação trabalhista, terceirização adicional e insalubridade, de forma breve, quais são as principais e mais graves fragilidades do farmacêutico diante da reforma trabalhista no que se refere à terceirização e também à insalubridade? Bom, para finalizar o debate. Eu penso assim, a bem da verdade, a reforma trabalhista veio para todos os setores. Ela não foi discriminada para um setor, veio para todos. Não veio para esse ou aquele setor. Relativamente ao farmacêutico especificamente, eu não diria que houve uma fragilidade. Até porque tudo gira em torno do mercado de trabalho e política individual de cada empresa. Essa é a minha posição. A partir do momento que o estabelecimento quer contratar um farmacêutico na legalidade, respeitando o salário da categoria, pouco importa se será contratado por uma empresa terceirizada ou não. O que interessa observar é que os seus direitos sejam respeitados. É a minha opinião. Danúbia, eu acho que tem pontos, sim. Um dos pontos e críticos, mais do que isso, é o que nós estávamos conversando aqui hoje. Mais cedo, Bedson, depois com o Hilker, que é o desconhecimento das pessoas. Isso está matando as coisas todas. Nós não estamos tendo interlocutores. Porque as pessoas, quando a gente vai conversar sobre um assunto qualquer, nós estamos chegando em pontos que não temos com quem conversar, porque as pessoas não estão entendendo as palavras que estamos falando. Então, isso está nos prejudicando muito enquanto categoria. E está fragilizando muito. E por incrível que pareça, ao menor e ao mais pobre, é pior. Num momento de transformação como estamos vivendo, o conhecimento é essencial para a pessoa encontrar-se com soluções, para ela poder se encontrar com dúvidas e ter condições de resolver, para ela se encontrar com uma oportunidade e saber como fazer. Como, por exemplo, será que nós vamos ter que fazer uma cartilha com um fluxograma para conclusão, vou terceirizar ou não? Mas as pessoas, os nossos colegas, não têm reflexões individuais ou coletivas, no geral, assim, está distante disso. Então parece que as pessoas não querem se envolver com regulações, não querem envolver com as legislações, querem esperar o mercado acontecer, para ela ver para que lado que vai, o lado que for uns tantos que lhe interessa, ela também segue aquele. Então, acho que isso aí é a maior fragilidade que nós estamos. A falta de interesse e a falta de dedicação de tempo para poder estudar o que está acontecendo no nosso cenário. Danúbia, o senhor atribui isso, doutor Tiburcio, a uma questão de sistema, vamos dizer assim? O sistema hoje está assim? O Ctrl-C, Ctrl-V hoje está assim? Ctrl-V, isso aí, é assim. Entendi. Se a pessoa, por exemplo, entra em contato comigo, ela me pergunta uma coisa, para eu resolver para ela. Ela não pega um livro, estuda, diz assim, a minha dúvida é aqui, disso aqui, que eu não entendi. Não, é o que é isso? O que é isso aqui? Isso é o mal do brasileiro, então, é mais fácil perguntar do que pesquisar. Isso, do que pensar, né? Parece que pensar incomoda, dá trabalho, a pessoa tem que gastar tempo, né? A pessoa tem... Então, o que vem acontecendo? A gente está vendo alguns almejando e alcançando sucessos e outros tentando chegar lá e não conseguem.
Quando você vê o motivo, está na competência. Então, é isso que eu queria deixar, Danúbio, que servisse isso aqui, essa atividade nossa hoje, de estímulo ao Conselho, para que não parasse. Alguns colegas meus que me mandaram mensagem, que estão nos escutando, quero agradecer a eles pela gentileza da companhia que estão compartilhando conosco aqui, né, que estão ouvindo, mas podia ir lá e apertar o botãozinho, né? É muito importante nesse momento a participação das pessoas. Nós estamos passando por, eu não sei dessas coisas assim, se tem conjugação, tem? Conjugação dos astros lá? Alinhamento dos astros? Eu não sei se tem, mas assim, é um momento, não é? Disso, dessa... vem aí uma segunda reforma trabalhista. Nós não demos conta nem de digerir a primeira. Como é que vão ficar? Então, a minha preocupação está sendo nesse sentido, das pessoas melhorarem, aprimorarem-se, das pessoas investirem em competência, das pessoas investirem na formação, investirem em cursos, investirem em comprar livros, investirem em estudar. É isso. Uma coisa que eu percebi durante toda a vida, mesmo de estudante, o pessoal da área da saúde é um pouco sério, um pouco, às vezes, talvez agressivo, mas é bem alienado. Ele não se informa muito bem sobre nem direitos, nem sobre uma série de coisas que nos rodeiam. Por isso é que hoje você vê, por exemplo, a saúde no país está na mão de poucos. Está na mão de poucos. Isso aí. O pessoal está muito alienado. O cara, quando você coloca que o indivíduo, ele não quer resolver, ele quer saber o que você vai contar para ele poder ver se ele faz alguma coisa. Essa alienação, ela é o grande mal que existe, principalmente. O pessoal não lê um jornal, o pessoal não lê uma revista, não participa de absolutamente nada. E quando você, no caso, terceiriza, eu acho que abre-se um leque bem grande. Você tem a oportunidade de prestar serviço. O farmacêutico, o médico, o bioquímico, o veterinário, ele pode trabalhar num punhado de lugares, pode. Ele não precisa de ficar 24 horas atrelado em cima daquilo, a não ser que aquilo seja a opção dele. Então, a terceirização, eu acredito que seja, nesse caso, benéfica. Eu acredito que uma fragilidade grande seja no caso da insalubridade, a questão dos plantões 12/36, a possibilidade de prestar esse serviço mais alongado, de 12 horas consecutivas, exposto à insalubridade. Eu entendo que o farmacêutico ele possa estar exposto a isso, porque a legislação trabalhista, a reforma, ela trouxe essa possibilidade. E em relação à terceirização, eu não sei assim, se eu posso considerar uma possibilidade benéfica, porque enquanto ela era só de atividade meio, ainda dava para a gente tentar justificar que chamaria uma empresa mais especializada para prestar aquele serviço. Mas, na atividade fim, o especialista não é a empresa que está contratando aquele serviço? Não faz sentido. E, para o trabalhador, quando ele perde essa noção de quem é o seu empregador, a relação ela fica solta e acaba sucedendo todos esses riscos que a gente falou aqui durante essa noite, né? E eu acho muito complicado a gente ficar pensando que redução de direito pode melhorar a economia, porque que economia é essa que a gente quer? Que as pessoas ficam marginalizadas e expostas a tantos agentes insalubres, assim, sem que isso cause maior preocupação social, né? Eu queria, no primeiro, mais uma vez, Danu, agradecer, né, a sua coordenação aí do debate e agradecer também ao Conselho por essa oportunidade, né, de promover debates de interesse dos farmacêuticos, enfim. Agora, uma pena, é isso que o Tiburcio está falando, uma pena é que a gente, geralmente quem está nos assistindo são pessoas que têm um interesse e que já tem uma informação e participação. Então, a grande massa dos colegas não está vendo, não vai ver, né, não se informam, não busca conhecer seus direitos, as informações. Esse é a nossa grande fragilidade.
Então, se a gente pudesse dar uma orientação, seria, olha, procurem se informar mais, participar mais. Ontem mesmo nós realizamos uma assembleia para discutir uma pauta de reivindicações para farmacêuticos, drogarias, farmácias e distribuidoras. Discutir salário, piso salarial, jornada, questões que interessam diretamente ao farmacêutico. Tiveram lá um quantitativo triste, né? Muito pequeno, melhor não falar. Então, assim, qual que é, por que não participam? Ah, não tem interesse, mas não tem interesse em discutir um aumento de salário, a questão da relação de jornada, o Tiburcio pagar o adicional de insalubridade? Quer dizer, como é que a gente vai avançar se não há participação? A gente está até pretendendo agora, em breve, fazer uma alteração no estatuto para que o farmacêutico possa participar formalmente via online, entrando com o login lá, a senha, participar e votar, inclusive. Esperamos que essa turma aí do WhatsApp, como diz o doutor Roberto, venha a envolver um pouco mais. Então, eu acho que é isso, a gente vive... Agora, eu queria falar uma outra coisa rápida, que é o seguinte, olha, a gente nasceu, foi para viver, mas a gente não veio esse mundo para ficar morrendo de trabalhar. Então, um trabalho digno, bem remunerado, um tempo de lazer, um tempo de estudar um pouco mais, aumentar a cultura, o tempo com a família. Países como a França têm discutido uma jornada de 30 horas, 36, uma jornada de 30 horas. Por que a gente tem que ficar se matando né? Então, eu acho que essa linha da nossa discussão, ela vai muito nesse sentido. As reformas que vêm para reduzir direitos, e a gente, nos últimos anos, só está discutindo perda de direito, nunca está avançando nas conquistas, elas são maléficas. A gente precisa estar batalhando para... E aí, diante da vida, da realidade da vida, você tem que estar buscando uma saída aqui, acolá, mas isso não é ideal. O ideal é que a gente seja bem remunerado, né? Faça o que gosta, né? Enfim, eu acho que Então, o farmacêutico precisa se envolver mais. Foi falado aqui uma coisa séria, o farmacêutico tem um curso de formação muito tecnicista e, ao formar, ele ainda se acha que deve se só envolver com a técnica e desconhecer a realidade do seu mundo, né? A gente vive em sociedade. Se ele não batalhar por reivindicar... E assim, os dados de empregabilidade para a farmacêutica no Brasil são muito otimistas. Nós temos um par de estabelecimentos que ainda não foram preenchidos. Nós temos... para você ter ideia, uns 300 mil profissionais registrados lá no Conselho Federal de Farmácia, mas só de farmácia e drogaria nós temos, se tivessem com farmacêutico trabalhando todos os horários, como prevê a lei que está aberto, efetivamente mesmo, né? Isso é nível nacional, a gente teria certamente perto de 200 mil farmacêuticos trabalhando só nesse setor. E os demais, laboratório, indústria, as unidades básicas de saúde, que no país inteiro tem deficiência farmacêutica. Então, do ponto de vista de posto de trabalho, nós temos. Agora, a questão é o enfrentamento desses desafios. E aí passa por participar, por discutir, vai no congresso da SBAC, vai nas assembleias do sindicato, enfim. Nós estamos num ano de conferências municipais, estaduais e nacional de saúde, o farmacêutico tem que estar envolvido. Então, é isso. Então, eu queria aqui cumprimentar os colegas da bancada, da mesa, e a todos que nos assistem e parabenizar mais uma vez o Conselho. Obrigada. Eu só queria fazer um adendo também, porque a terceirização ela atrapalha até a atividade do sindicato, né? Porque Sim. a filiação ela vai de acordo com a atividade principal da empresa da qual ele é empregado. Então, o farmacêutico, às vezes, ele trabalha num laboratório, mas a empresa dele é terceirizada, ele está terceirizado. Então, como é que ele vai lá para a terceirizada, para o sindicato dos terceirizadores de farmacêuticos? Bem lembrado, Ana. Não, mas isso é você. Que empresa que vai escrever? Se não tem previsão de se inscrever essa empresa. Eu não, também entendi. Não tem previsão, exatamente. Não tem atividade. A empresa, Tiburcio, nós já tivemos alguns casos aqui, só um minutinho, Danúbio, de empresas já terceirizando trabalho. Já tivemos casos e o Conselho aceitou, desde que a empresa terceirizadora se enquadre dentro dos ditames legais. Qual seja? Objetivo social. Tem que ser claro que a prestação de serviço é farmacêutica. Ela tem registro Registrada na JUSENG e não é obrigatório o registro aqui, não. Não, só na junta comercial. Porém, o farmacêutico, lógico, é obrigatório. E a gente observa também a questão do teto.
Observa tudo. Muitas vezes vai para mim dar um parecer jurídico, eu examino todo o contrato, toda a legislação, o objetivo da empresa. Se não enquadrar, nós não aceitamos. Entendeu? Então, essa questão está chegando e vai chegar. Nossa. Vai chegar. Né? Não tem jeito. Mas a gente está segurando ao máximo, inclusive dentro dos dispositivos legais. Bom, eu agradeço a todos os esclarecimentos. Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas Finalizando. de uma forma breve, uma fragilidade talvez seja realmente essa falta de enfrentamento do profissional para com aqueles que trabalham com ele. Porque por que muitas empresas hoje elas optaram em terceirizar? Para não ter problema. As pessoas não estão só intolerância à lactose, elas são intolerância a gente. Então eu terceirizo para não ter problema. Mas e o enfrentamento? Então eu quero deixar essa questão para vocês. Bom, então, agradeço, né, pelos esclarecimentos dessa noite. Em nome do CRF, também em nome do Bedsen e do Dilson, né, respectivamente, assessor de diretoria e advogado do CRF-MG, nós agradecemos a todos os convidados aqui presentes. Agradecemos o Roberto Vital, da Vital Medicina do Trabalho, que está participando conosco pela primeira vez desse debate. Agradeço a Ana Clara, que está conosco mais uma vez, nos ajudando sobre esse tema, né, de reforma trabalhista. E agradeço ao Tibúrcio, do Sindlab, e ao Rilke, do Sinfarmig, mais uma vez colaborando, né, com os esclarecimentos e estando sempre disponíveis às nossas solicitações em relação aos debates e participando e contribuindo com a categoria para essas informações. E eu aproveito para informar que esse debate ficará disponível através do canal do YouTube do CRF-MG, para que possa ser acessado pela categoria. E agradeço novamente aos colegas que nos assistiram via Facebook, aos convidados aqui presentes, e uma boa noite a todos.